Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Diálogos de Saúde da Marjan Pharma. Informação útil sobre saúde, qualidade de vida, temas importantíssimos, como o desse episódio que está começando agora. A gente vai falar sobre a saúde da mulher relacionada em todas as fases da vida da mulher, mas a uma vitamina preciosa que se chama vitamina B12. Para falar sobre a importância dessa vitamina, a gente tem uma especialista no assunto, uma médica ginecologista que sabe muito sobre a saúde da mulher e vai compartilhar um pouco esse conhecimento com a gente, a doutora Carla Betarelli. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Fernando. Alegria recebê-la aqui. A vitamina B12, a gente vai saber mais sobre ela, mas de antemão eu já queria apresentar a vitamina como uma grande maestrina, silenciosa. A maestrina, ela não toca nenhum instrumento, mas ela é responsável para que todos funcionem bem, né? Seria a vitamina B12? Exatamente, é uma ótima definição. Eu brinco que se a gente tiver uma cidade e as vitaminas fizerem parte dessa cidade, nós estamos falando dos engenheiros e dos arquitetos. Ela estrutura todas as reações do nosso corpo, se não a mais importante, uma das mais importantes vitaminas do nosso corpo. Para a saúde da mulher, ela vai ser importante em cada fase da vida. Vamos falando desse princípio aí, do início do ciclo reprodutivo da mulher, do período reprodutivo, atravessando toda a fase adulta até a menopausa? Em todas as fases da mulher, a vitamina B12 é importantíssima, porque quando a gente fala de vitamina B12, a gente tem que pensar qual a principal função dela no nosso corpo, e ela não tem ela tem inúmeras funções positivas e benéficas para todo mundo. Então, desde saúde cognitiva, saúde neurológica, sanguínea, saúde óssea. Vamos começando então ali da fase reprodutiva. No início ali, né? Período fértil. Ela vai formar algo importantíssimo relacionado aos glóbulos vermelhos. Isso. Desde antes, né? Desde quando a mulher começa o menarquime, que a gente chama, que são as menstruações regulares, a gente precisa de níveis bons de B12, justamente porque há uma perda férrica em toda a menstruação. Então, precisamos de níveis bons de B12 durante esse período e, nesse momento, transicionamos para a fase reprodutiva. A vitamina B12 é essencial para a fertilidade feminina. Então, para amadurecimento dos nossos óvulos para a reprodução. Transicionando mais um pouquinho, entramos na fase da gravidez. É sabido que a gestante precisa de uma reposição alimentar ou de suplemento superior a mulher fora do período gestacional, porque a vitamina B12 ela participa da formação neurológica dos bebês, ela diminui a incidência da anemia na gestante, porque toda grávida tem uma tendência a ser anêmica. Então, níveis ótimos de B12 durante a gravidez são essenciais para a mãe e para o bebê. Caminhando mais um pouquinho, entramos na fase das lactantes, das mães que amamentam, que é muito pouco falado da importância da suplementação na fase de amamentação. É uma fase de alta demanda. Lembrar que essa mulher acabou de passar por um parto, que tem uma perda sanguínea, está com um bebê que amamenta e demanda muita energia, vitaminas, e ela precisa de vitamina B12 boa na fase de lactação. Caminhamos mais um pouquinho pela fase da mulher e chegamos na menopausa. Passando pelo climatério, chegamos na menopausa. E quão importante é essa suplementação na menopausa, esses níveis ótimos de vitamina B12, principalmente para a saúde neurológica, cardíaca e óssea da mulher, que é a fase que caminha com maior debilidade nesses aspectos femininos. Bom, e também para não deixar barata a participação dela, ela vai ajudar na regulação de peso, de humor. Que preciosidade essa B12, hein, doutora? Preciosidade. É um brinco de vitamina. Por isso que ela se destaca no meio de um universo de vitaminas, ela se destaca. É importante também dizer que ela tem uma permanência muito longeva no nosso organismo, né? Sim. E o especial em relação à vitamina B12, comparadas com as outras vitaminas do complexo B, que ela é uma vitamina única. E aí que a gente pensa como cuidar para todo mundo ter essa quantidade boa de vitamina B12. Diferente das outras vitaminas do complexo B, que são absorvidas apenas no intestino, a vitamina B12 ela tem todo um mecanismo de absorção. Então, o alimento entra no estômago,
ele é quebrado. Lembrando que a vitamina B12 não é uma vitamina produzida pelo nosso organismo, e sim, ela vem através do alimento ou do suplemento. Então, ela tem fases de suplementação alimentar com alimento. Então, ela vem pelo estômago, pelo intestino, pela corrente sanguínea, até que ela é capturada pelo fígado e armazenada para o seu consumo e para a vitalidade das mulheres de todo mundo. E impressionante que ela é tão importante, ela é tão vital. Será que a gente sabe, as pessoas sabem da importância dela? A gente foi para as ruas para perguntar sobre a relação, né, que a gente tem na vida de todo dia com essa importantíssima vitamina, a vitamina B12. Vamos acompanhar a reportagem e a gente Vamos. volta para a conversa Com aqui? certeza. Não tenho a menor ideia para que serve a B12. Eu sei, é pro sono, eu acho. E é bom pro corpo, né? Que eu sei sobre B12, que é uma vitamina que muita gente tem em falta, sendo carnívoros ou não. Eu sou vegetariana, mas entendo que isso não é uma coisa exclusiva dos vegetarianos. Eu sei que quem é vegetariana tem que cuidar da B12. Isso é uma coisa que eu sei, e eu sou vegetariana. E eu não cuido da B12, porque na verdade eu sou uma vegetariana instintual e eu preciso de uma nutricionista para me ajudar. Então eu não cuido da B12 nem de nenhuma outra vitamina. Eu suplemento B12, faço exame de sangue também uma vez por ano, para ver como é que tá, suplemento, tomo um comprimido todos os dias, sem crise. Quando eu era vegetariana, eu sempre dosava a minha vitamina B12 pensando muito sobre a questão da energia. Mas eu acho que essa é a única coisa que eu sei, que era uma coisa que eu precisava muito da energia B12 para ter energia. Eu trato ainda, mas já teve momentos piores. Eu trato a depressão há muito tempo, então a B12 ela tem um impacto significativo se ela está abaixo do que precisa, entre outras coisas, mas a B12 é uma delas. Então, pelo menos para isso eu sei que sim. Eu sei que tem outros sintomas, como queda de cabelo, enfraquecimento de unhas, até a absorção de outras vitaminas eu sei que impacta também. Mas eu tomo suplemento que tem vitamina B12, porque ela me falou que era importante. Como agora eu estou para trocar as vitaminas e dar, porque a idade está chegando cada vez mais, então eu acho que ela vai melhorar a vitamina B12. Eu já tomei uma vez no climatério, porque eu estava esquecida demais. Parecia que eu estava carregando super cansada, e aí ela fez o exame, eu estava com uma leve anemia, e aí ela deu dicas de alimentação e ela deu uma complementação de vitamina. E só. Aí agora, na menopausa, melhorei, ainda tenho, mas é muito pouco, mas os exames estão ok, aí eu não tomei mais. Interessante, não é? Muito. É difícil falar de uma área do nosso metabolismo, do nosso organismo, que não tem uma influência direta da maestrina vitamina B12. Exatamente. Ela funciona no nosso corpo, é isso. Regulando todos os sistemas, interligando os sistemas e deixando tudo mais saudável. Uma atenção especial para as moças que falaram sobre a dieta vegetariana. Tem razão? É um ponto de atenção? Dieta vegetariana e absorção de B12 para as mulheres? Com certeza. Porque, habitualmente, como o nosso corpo não produz a vitamina B12 e ela vem essencialmente dos alimentos, e ele vem dos derivados animais, as dietas restritivas vegetarianas ou veganas, elas acabam ficando deficientes da vitamina B12. Então, esse é um público que precisa dosar, cuidar e suplementar. É um ponto de cuidado também. Acho que uma senhorinha falou aquela questão sobre sono, tem também a ver? A B12 em especial não é relacionada ao sono. O que a gente pensa assim, para um sono ser bom, a gente precisa estar com a saúde em dia. Então, especificamente para o sono, a B12 ela não tem uma função, como o magnésio, por exemplo. Mas o organismo estando mais estável, cognitivamente falando, neurologicamente falando, claro que o sono também melhora. Mas eu queria te perguntar mais, doutora. Quais são os sinais que o corpo manda, os mais evidentes, para indicar que está faltando ali
vitamina B12? Eu acho que o sinal mais clássico é a fadiga. Aquela fadiga, aquele cansaço sem explicação. Quem dorme bem acorda já cansado, sem disposição, falta de memória. Porque, assim, às vezes a deficiência da B12 ela é silenciosa. Quando você já apresenta esses sinais de fadiga e eles são comprovados com a B12, normalmente é uma deficiência mais importante da vitamina B12. Claro que ela pode apresentar outros sinais, como a própria telespectadora falou, a respeito de unhas, cabelos, principalmente a memória. Isso tudo tem realmente uma ligação boa, bem forte com a B12. Mas a fadiga, e assim, a fadiga eu falo que é uma epidemia do momento, né? Então tá meio que todo mundo com a correria, meio todo mundo cansado, fadigado, né? Então, como é importante restabelecer a saúde como um todo, saúde física, mental e a nutricional. Exatamente. Os níveis de dosagem da B12, normalmente a gente deve fazer com que frequência? Pelo menos anualmente, preferencialmente a cada 6 meses. É um exame de sangue? Sangue, um exame simples de sangue. O exame de sangue, então, a cada 6 meses, de preferência, para a gente conseguir equilibrar e também ter conhecimento sobre isso, né? Por falar em conhecimento, a gente tem aqui uma participação da jornalista Júlia Bandeira, colocando mais um assunto para a gente discutir. A gente está falando de vitamina B12, falar de B12 é falar de um universo, né? De um mundo inteiro, né? E ela vai colocar mais uma questão para a gente discutir por aqui. Vamos acompanhar? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a deficiência de vitamina B12 afeta de 5% a 20% da população adulta mundial, com índices mais altos entre mulheres, idosos e pessoas que seguem dietas restritivas. No Brasil, pesquisas nacionais realizadas com adultos mostraram que cerca de 1/3 apresenta níveis abaixo do ideal, especialmente entre mulheres com distúrbios metabólicos ou em uso de medicações que reduzem a absorção intestinal. É o caso dos análogos de GLP-1, medicações utilizadas no controle do diabetes tipo 2 e amplamente prescritas em protocolos de emagrecimento. Esses medicamentos, que modulam o apetite e retardam o esvaziamento gástrico, podem interferir na absorção de nutrientes essenciais, entre eles a B12. Nas mulheres, essa deficiência tem impacto direto na qualidade de vida, principalmente durante a gestação e na menopausa. Muito bem. Então, mais um leque se abre agora, né? Estamos falando do uso das canetas emagrecedoras e estamos falando também até da síndrome metabólica. Estamos falando de diabetes também. Sim. Tudo isso que pode alterar a absorção da B12, doutora. Tudo. Existe também um leque de situações que diminuem a absorção de B12 natural. Então, além das canetas emagrecedoras, né, que hoje tem se usado muito, né, a gente tem a questão de uso de medicamentos crônicos mesmo, né? Então, por exemplo, remédios para pacientes que usam dor de estômago são medicações que não são habitualmente prescritas pelo médico e as pessoas fazem uso irrestrito, a gente chama os prazóis, né? Que é para dor de estômago, eles diminuem a absorção de B12, que foi a explicação que eu dei exatamente porque a primeira quebra da B12 do alimento ela é feita no estômago. A partir do momento que você diminui a produção desse ácido no estômago, ele já diminui a absorção de B12, entre outras medicações. Só um parênteses, a gente está falando de um dos remédios mais consumidos no mundo. Esses prazóis, né? No mundo. Do uso, né, de automedicação e tal, é vendido sem a receita. Exato. Então, um ponto de atenção muito importante. Muito importante. Outros medicamentos importantes que afetam essa absorção de B12 é a metformina, que também é uma outra medicação de ampla prescrição de síndromes metabólicas, diabetes mellitus do tipo 2, resistência insulínica. Os anticoncepcionais orais também têm diminuição da absorção de B12, anticonvulsivantes. Então, é um público de atenção para a deficiência da vitamina B12. Importante, porque às vezes você está cuidando do seu colesterol, está fazendo algo que faz bem para a saúde, mas está alterando a absorção de nutrientes tão importantes quanto.
Exatamente. E aí que a gente entra na questão tanto das canetas emagrecedoras, como, por exemplo, nas situações das cirurgias bariátricas. Cirurgias bariátricas, sendo restritiva de cirurgia no estômago ou aquelas que têm o encurtamento do intestino, os pacientes pós-cirurgias bariátricas são pacientes obrigatoriamente necessário a suplementação de B12. Já pensando tanto nas canetas como na cirurgia bariátrica, há uma diminuição de ingesta. Hoje, as canetas, além do retardo da absorção, há uma restrição, dietas extremamente restritivas. Dietas restritivas, quando a gente pensa que a vitamina B12 vem estritamente da suplementação de origem animal, uma das principais alimentos que todo mundo restringe, que é mais errado, é a proteína. Então, vira uma síndrome crônica. A B12 vai estar na carne? Na carne, no peixe, no ovo. Curioso no que queijo. No queijo. O alimento mais rico de B12 é o fígado, é o bife de fígado, que é raramente consumido, né? Que muita gente não gosta muito do bife de fígado. Mas as carnes vermelhas em geral, os peixes, os derivados de leite, os ovos, eles são ricos. E é muito importante a gente dizer que os prazóis, os omeprazóis da vida, a cirurgia bariátrica, o uso das canetas emagrecedoras, o remédio para controle de colesterol, tudo está ok, tudo está certo, tudo faz o que tem que fazer. A gente só está falando sobre um cuidado necessário de percepção, de autocuidado. É o remédio que a gente tem aqui, que é a informação, né, doutor? Esse é o nosso mantra. Eu acho que está tudo bem, as canetas vieram para ajudar na questão da obesidade, que é uma doença crônica, até porque a gente pensa na obesidade e no depósito de gordura no fígado, né, que é a esteatose hepática, ela também diminui a absorção de B12. Só que tudo isso, a cirurgia, a caneta, a medicação, ela tem que ser prescrita e acompanhada pelo médico. A automedicação vai dar problema no futuro. A gente tem aqui também um quadro chamado Mitos e Verdades, onde a gente coloca uma frase, coloca uma afirmação aqui na tela e a senhora, com sua experiência, vai dizer se é mito ou se é verdade, tudo relacionado ao tema que a gente está falando, tá bom? A frase é essa. O uso prolongado de alguns medicamentos pode reduzir a absorção de B12. É mito ou é verdade? Totalmente verdade. Totalmente verdade. E a gente já falou até de alguns. Isso. A gente falou dos prazóis, a gente falou... Da metformina. A gente falou dos anticoncepcionais orais, anticonvulsivantes. São todos medicamentos que a longo prazo diminuem a absorção de B12. O que as pessoas que fazem uso desses remédios para cuidar de doenças crônicas que não têm cura, mas têm tratamento, e necessário tratamento, qual é a ação que elas precisam ter? Cuidado médico, frequentar o médico, o nutricionista, dosar a vitamina B12 e ficar atento aos sinais e sintomas que o corpo pode sugerir. E a gente já viu aqui que o principal sintoma é o cansaço. Cansaço tem que ser fadiga, cansaço sem razão. Sem explicação. Sem explicação, né? Sobre a absorção da vitamina B12, a gente tem também uma participação importante aqui da jornalista Júlia Bandeira. A gente vai falar sobre a forma como o organismo vai absorver essa vitamina. Vamos ver e a gente volta para a conversa? Com certeza. A suplementação sublingual de vitamina B12 vem ganhando cada vez mais destaque na medicina moderna. Diferente da forma oral tradicional, que depende da absorção intestinal e da presença de uma proteína chamada fator intrínseco, a forma sublingual é absorvida diretamente pela mucosa da boca, passando rapidamente para a corrente sanguínea. Essa via é especialmente útil para pessoas que têm alterações gástricas, uso prolongado de medicamentos ou ainda para quem tem dificuldade de absorção intestinal, algo comum em mulheres após os 50 anos. Além da eficácia, o uso sublingual evita as injeções e permite uma reposição gradual e constante, mantendo a energia, a memória e o equilíbrio do sistema nervoso. Mais uma opção, né? No caso, é a mais eficiente, a administração sublingual da B12. Sem sombra de dúvida, a sublingual é uma via mais rápida, mais objetiva e mais efetiva. Quando a gente pensa em medicações orais, entender o mecanismo de como funciona qualquer medicamento oral é importante para entender
por que que as outras vias existem, né? Então, sempre que a gente toma uma medicação, ela tem uma primeira passagem hepática, que a gente chama, é quando a gente ingere, vai para o estômago e passa pelo fígado para fazer a primeira quebra de todos os medicamentos. Quando a gente troca pela via sublingual, essa primeira passagem hepática, ela não existe. Porque na sublingual, a gente tem muito vaso sanguíneo e ela é absorvido direto à corrente sanguínea. Então, ela é ágil, prática e objetivo. E pensando, por exemplo, em quem tem gordura no fígado, doenças hepáticas, né, doenças do fígado, você nem sobrecarrega o fígado com a via sublingual. Ela acaba sendo mais objetiva. E pensando nas mulheres, né, acima dos 50 anos, é verídico que há uma diminuição de absorção de B12 pela via oral. Por quê? Todo mundo na senilidade tem uma diminuição de produção de ácido gástrico. Então, a via sublingual, diferente da injetável também, por que a injetável ela é um pouco mais complexa? É muito dolorida. Quem já aplicou a vitamina B12 injetável sabe do que eu estou falando. É uma via de administração boa, rápida, mas ela é muito dolorida. E ela é mais difícil, porque você tem que sair da sua casa, tem que ir na farmácia, tem que ter uma rotina, uma vez por semana, uma vez por mês, a depender da prescrição médica. Diferente da via sublingual, que você tem o comprimido na sua casa, coloca embaixo da língua, é palatável, é gostosinha, de absorção rápida, eficaz, eficiente e resolutiva. Interessante. E um ponto também que eu queria ressaltar, a questão dessa fase da mulher depois dos 50 anos, com várias questões ligadas a alterações inúmeras, né? E a B12, ela vai ajudar em algo importante que é a vitamina D e o cálcio também, né, doutora? Sim, na saúde óssea. Quando a gente pensa na mulher na menopausa, a gente tem que pensar que, assim, muito falava assim, são os calorões. O calorão é a pontinha do iceberg. A gente tem que pensar o que a menopausa causa como um todo. E a B12, ela age habitualmente em tudo isso que eu vou falar agora. Saúde cardíaca, saúde neurológica, saúde óssea, circulação. Então, a mulher na menopausa, ela tem que ser muito bem cuidada e muito bem vista, com muito carinho. Hoje, não existe uma mulher de 50 anos, que é a média da menopausa que as mulheres brasileiras entram, com deficiência de qualidade de vida. Hoje a mulher de 50 anos é uma mulher jovem, ativa, que trabalha, que passeia, que namora, que tem libido. Então nós temos que cuidar dessas mulheres com muito carinho. E não achar que, por exemplo, eu estou sem memória. Faz parte da menopausa. Será? Por que a mulher tem que tolerar uma má qualidade de vida? Muitas vezes não. Por quê? E muitas vezes se confunde, por exemplo, uma deficiência de B12 com essa questão de esquecimento, de falha de memória, como se fosse algo que ela tem que tolerar e tem que passar por conta da menopausa. Não. Mulheres têm que ser cuidados com acolhimento, com carinho, com uma visão ampla sobre a saúde feminina. E tem um aspecto também que favorece bastante, é que quem mais sabe sobre o paciente é ele mesmo. Claro. Essa troca que vai favorecer o próprio paciente passa também pela confiança que ele tem no médico e a troca que o médico tem ali também com o paciente. Então, é importante que o paciente entenda da vitamina B12 para fazer conexões, entregar informações preciosas para o médico também, né, doutora? Com certeza, com certeza. A queixa, às vezes que parece uma bobagem para o paciente, é o que a gente tem de diferencial para entender melhor sobre a saúde do paciente. O autoconhecimento é muito importante. Cuidar, prezar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, do seu sono, modular o estresse. Isso é muito importante para que a gente consiga ajudar o paciente a ter uma boa qualidade de vida. E a vitamina B12 em todas as fases da vida da mulher, mas principalmente na menopausa, porque na menopausa vários cuidados são necessários, até o entendimento dos homens, né? Os homens precisam de um letramento sobre esse assunto, né? Para entender todas essas questões. Primeiro também que menopausa não é uma doença, é uma condição de vida, né? Que pode ser também um portal de conhecimento, de possibilidades, mas é preciso que a paciente tenha esse olhar para ela própria, né? Esse olhar, esse autocuidado, né? Então é uma fase da vida da mulher que ela precisa ser cuidada pelo médico, olhada de maneira carinhosa e com paciência do marido, mas ela tem que cuidar da própria saúde. É uma fase muito boa, que habitualmente as mulheres estão maduras, cientes de si, mas tem que cuidar da saúde. E a gente falou dessa maestrina, né? Eu adorei essa definição, né? Que é uma orquestra, todo mundo está tocando um instrumento,
tem uma maestrina que não toca nenhum, mas rege todos. Está ali a vitamina B12. Linda, maravilhosa, regendo essa orquestra. Essencial, eu diria. Essencial, né? E a gente viu também que faltou vitamina B12, tem cansaço. Vamos dar mais três sinais aí. O cansaço é o primeiro deles. Cansaço, fadiga, memória. Memória. Formigamento das extremidades também pode dar deficiência da vitamina B12. Esses são os essenciais. Cabelo e unha também. Cabelo e unha, em qualquer fase da vida. Qualquer fase da vida. Cabelos quebradiços, unhas também fracas. quebradiças, fracas. Dormência na ponta dos dedos. Mãos e pés, extremidades. Mãos e pés e cansaço sem uma razão aparente. Atenção na vitamina B12. Doutora, quero te agradecer enormemente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso na jornada. Amém, muito obrigada. Volte sempre. Com certeza. Foi uma alegria. Obrigada pelo carinho. Muito obrigado. Obrigado também pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. O convite para que você compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas que você sabe vão aproveitar esse manancial de conhecimentos que a gente tem sempre por aqui no nosso Diálogos de Saúde. Até o nosso próximo encontro.